Bom dia, boa tarde, boa noite. Para você que a hora que você vai ouvir no projeto Leia a Bíblia Comigo, graça, paz e misericórdia, né? Da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nos encontramos no capítulo 8 de Daniel. Esse capítulo do 7 até o 12 são visões proféticas, né? Daniel ainda está no cativeiro e Deus está mostrando para ele o futuro. Os acontecimentos aqui contidos nesse capítulo 8 aconteceram, a história vai contar para a gente, que aconteceram 200 anos depois de Deus ter mostrado para Daniel, né? Vai falar aqui dos dois reinos, né? Medo-Persa e da Grécia, tá? Do Alexandre o Grande, né? O grande conquistador que durante 13 anos governou a Grécia, conquistou vários povos, nações, né? E depois teve a sua vida ceifada, ainda jovem, né? Por uma infecção intestinal. E os seus 4 generais se fortaleceram depois da sua morte. E também vai falar do tempo do nascimento, né, do tempo do reino de Roma, quando conquistou a terra, do tempo em que o Salvador veio, né, a perseguição que aconteceu com os judeus por terem rejeitado Jesus. Vamos ao texto? No ano 3º do reinado do rei Beltesazar, eu, Daniel, tive uma visão depois daquela que eu tivera a princípio. Quando a visão me veio, pareceu-me estar eu na cidadela de Suzã, que é a província de Elão, e vi que estava junto ao rio Ulai. Então levantei os olhos e vi, e eis que diante do rio estava um carneiro, o qual tinha 2 chifres, e os 2 chifres eram altos, mais um mais alto do que o outro, e o mais alto subiu por último. Vi que o carneiro dava amarradas para o ocidente, para o norte e para o sul, e nenhum dos animais lhe podia resistir, nem havia quem pudesse livrar-se do seu poder. Ele, porém, fazia segundo a sua vontade, e assim se engrandecia, né? O carneiro aqui é o Império Medo-Persa, né? Que se estendeu para o norte, para o sul, para o ocidente, né? E não tinha ninguém na época desse poder político que podia resistir. Estando eu observando, eis que um bode vinha do ocidente sobre toda a terra, mas sem tocar no chão. Este bode tinha um chifre notável entre os olhos. Dirigiu-se ao carneiro que tinha os 2 chifres, o qual eu tinha visto diante do rio, e correu contra ele com todo o seu furioso poder. Viu chegar perto do carneiro, enfurecido contra ele, o feriu e lhe quebrou os 2 chifres, pois não havia força no carneiro para lhe resistir. O bode o lançou por terra e o pisou aos pés, e não houve quem pudesse livrar o carneiro do poder dele. O bode se engrandeceu sobremaneira, e na sua força quebrou-se-lhe o grande chifre, e em seu lugar saíram 4 chifres notáveis para os 4 ventos do céu. Aqui o bode é Alexandre o Grande, né, que notavelmente conquistou os Medo-Persa e cresceu notariamente, né, foi notório o seu crescimento, né. De um dos chifres saiu um chifre pequeno e se tornou muito forte para o sul, para o oriente e para a terra gloriosa, né, até chegar na terra de Jerusalém. Cresceu até atingir o exército dos céus, e alguns do exército e das estrelas lançou por terra e os pisou. Sim, engrandeceu-se até o príncipe do exército, dele tirou o sacrifício diário, e o lugar do seu santuário foi deixado abaixo. O exército lhe foi entregue com o sacrifício diário por causa das transgressões, e deitou por terra a verdade, e o que fez prosperou. Depois ouvi um santo que falava, e disse outro santo àquele que falava: até quando durará a visão do sacrifício diário e da transgressão assoladora? Visão na qual
é entregue o santuário e o exército a fim de serem pisados? E ele me disse: até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Havendo eu, Daniel, tido a visão, procurei entendê-la, e eis que se me apresentou diante um como aparência de homem, e ouvi uma voz de homem de entre as margens do Ulai, a qual gritou e disse: Gabriel, dá a entender a este a visão. Veio, pois, para perto de onde eu estava. Ao chegar ele, fiquei amedrontado e prostrei-me com o rosto em terra. Mas ele me disse: entende, filho do homem, pois esta visão se refere ao tempo do fim. Falava ele comigo quando caí sem sentidos, rosto em terra. Ele, porém, me tocou e me pôs em pé no lugar onde eu me achava e disse: eis que te farei saber o que há de acontecer no último tempo da ira, porque esta visão se refere ao tempo determinado do fim. Aquele carneiro com 2 chifres que viste são os reis da Média e da Pérsia. Mas o bode peludo é o rei da Grécia. O chifre grande entre os olhos é o primeiro rei, Alexandre o Grande. E ter sido quebrado, levantando-se 4 em lugar dele, significa que 4 reinos se levantarão deste povo, mas não com força igual a que ele tinha. Mas no fim do seu reinado, quando os prevaricadores acabarem, levantar-se-á um rei de feroz catadura e especialista em intrigas. Grande é o seu poder, mas não por sua própria força. Causará estupendas destruições, prosperará e fará o que lhe aprouver, destruirá os poderosos e o povo santo. Por sua astúcia, nos seus empreendimentos fará prosperar o engano. No seu coração se engrandecerá e destruirá muitos que vivem despreocupadamente. Levantar-se-á contra o príncipe dos príncipes, mas será quebrado sem esforço de mãos humanas. A visão da tarde e da manhã que foi dita é verdadeira. Tu, porém, preserva a visão, porque se refere a dias ainda muito distantes. Eu, Daniel, enfraqueci e estive enfermo alguns dias. Então me levantei e tratei dos negócios do rei. Espantava-me com a visão e não havia quem a entendesse. Então está diante de nós o capítulo 8, a visão profética, Essa visão profética, tudo isso foi revelado para Daniel antes de acontecer, ali por volta de 544 a.C., e os acontecimentos aí, a conquista foi 200 anos depois, Alexandre o Grande, então, se levantou contra o reinado, Medo persa, tudo isso enquanto Deus havia mostrado tudo isso para Daniel, O Império da Grécia se levantou, cresceu para o ocidente, para o norte, para o sul, e Alexandre o Grande morreu jovem, foi afetado por uma infecção intestinal. Seus 4 grandes generais tomaram conta, cresceram muito em todas as terras, conquistaram, Foi um grande conquistador, na verdade, E aí, quando então ascende ao trono Antíoco Epifânio, houve um período em que o culto a Deus foi substituído pelos ritos pagãos, mais ou menos ali em 171 anos de Cristo, antes de Cristo, E no ano 168 foi proibido o sacrifício no templo, foi profanado o templo, Então, veja bem, Deus muito tempo antes já estava avisando Daniel, para Daniel pregar para o povo que essas coisas iriam acontecer, O capítulo fala da perseguição que viria sobre os judeus, feitas pelo exército de Roma, na conquista de Roma, Deus dá a visão, mas também dá a interpretação, fica claro para nós no capítulo 8. Deus mostra para Daniel, 200 anos depois, que o povo seria tratado, castigado novamente, porque tinha um coração duro, Deus está falando aqui para Daniel: olha, esse povo
daqui 200 anos ainda vai ter um coração duro e vai ser castigado de novo, né? Nesse período de Roma, do Império de Roma, ele mandou Jesus Cristo como Salvador da humanidade. O Salvador da humanidade ofereceu amor, perdão e santificação e um reino eterno de Deus, mas os judeus rejeitaram, né? Tiveram novamente a sua nação destruída, né? O seu templo destruído no ano de 70 depois de Cristo, foi tudo destruído de novo. Os cristãos foram perseguidos, né? E hoje nós aguardamos a volta de Jesus, e hoje o mesmo Messias daquela época também oferece para nós amor, perdão, santificação e um reino eterno, né? Apenas precisa ter um coração quebrantado, crer, né, no Evangelho da Salvação, né? Atos capítulo 4, versículo 12 diz que em nenhum outro lugar há salvação a não ser no nome de Jesus Cristo, né? João 3,16 diz, olha, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, né? Todas essas visões culminaram no nascimento de Jesus. Todas as revelações que foram feitas a Daniel culminaram no nascimento de Jesus, no reino sempre eterno de Jesus, que oferece amor, perdão e santificação para aqueles que creem, né? Querido Deus, amado Pai, nós te louvamos nessa manhã. Obrigada, Senhor, pela tua palavra. Obrigada, Pai, porque Tu és um Deus de revelações, Tu és um Deus que mostra, que revela. Assim como o Senhor revelou para Daniel o futuro do povo de Israel, o Senhor mostrou, o Senhor revelou para que houvesse contrição, quebrantamento, arrependimento, Pai. E o povo se mostrou de dura serviço, o povo se mostrou obstinado ao pecado. Paizinho querido, e esse é os dias que nós estamos vivendo hoje. Os dias de hoje estamos, ó Pai querido, vendo o coração de um povo obstinado ao pecado, Pai. Obstinado a fazer as coisas que te desagradam, a fazer sacrilégios, Pai, a profanar o sagrado. Pai, nós te pedimos misericórdia para esse tempo de hoje, Deus. Nos ajuda, Senhor Deus, a esperar o tempo da tua volta, da volta de Jesus Cristo, Pai. Nos ajuda, Senhor Deus, a aguardar em santificação a volta do Senhor, porque a tua palavra diz para nós que sem santificação ninguém verá o Senhor. Então, Paizinho querido, eu te peço nessa manhã, santifica o nosso coração, santifica a nossa vida, Pai. Vê se há em nós caminho mau, sonda os nossos corações, Pai. Não nos deixa sermos obstinados, Senhor. Não nos deixa pecar contra Ti. Pai, tem misericórdia de nós. Querido Deus, amado Pai, eu oro a Ti, Pai, por aqueles que se encontram em lutas, em dificuldades. Que o Senhor visite, Pai, cada família, cada povo, cada pessoa que está, Deus querido, em luta, em guerra, em conflito, em enfermidade, Pai, em angústia, em tribulação. Que o Senhor tenha misericórdia, Pai. Que o Senhor dê um dia de paz no dia de hoje, Pai. Eu oro a Ti pela vida do meu filho lá no mar. Guarda ele e protege, Senhor. Toma sua família, Pai, Janine, Alice e Davi. Toma, Deus, Enéas e Liliane, Pai, Tiago, Pedro, Isadora, Pai. Guarda-os, Pai querido, para manterem a vida em santificação, Deus. A vida da Daniel, a vida da Alessandra, Arthur, Vitor e Isaac. Coloco a minha família diante do Senhor, a minha vida, a vida do meu esposo, a vida dos meus irmãos e irmãs, Pai. Paizinho querido, derrama sobre nós no dia de hoje, Pai, um dia de bênção, um dia de reflexão, um dia de descanso, Pai. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Até amanhã, se Deus nos permitir, queridos.